Olá, boa tarde a todos. Este é o Mais Pecuária do canal do Boi. Sejam muito bem-vindos. Muito boa tarde, Renata. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos que acompanham a nossa programação. Na edição de hoje vamos falar das novas regras para a produção de leite no país, fixadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Vamos falar também da importância da gestão de pessoas aí na sua propriedade. Você vai conhecer um projeto desenvolvido no Rio Grande do Sul, em que produtores de grãos conquistam renda extra com o confinamento de gado de corte. E ainda, como é o processo para a concessão do Certificado Especial de Identificação e Produção, mais conhecido como o CEIP. Tudo isso agora no Mais Pecuária. Os protocolos da Embrapa Carne Carbono Neutro e Carne Baixo Carbono são sistemas de produção que neutralizam a emissão de metano emitido pelos animais. A Embrapa, com o apoio da Marfrig, segue com as negociações avançadas. Veja as informações no quadro Tecnologia e Produção. Os protocolos são duas marcas conceitos. Funcionam da seguinte forma. O carne carbono neutro é estudado desde 2012. Preconiza a presença de árvores. É o componente florestal que vai capturar o carbono e neutralizá-lo. Já o carne baixo carbono, lançado em 2018, utiliza como componente principal o solo. É o solo responsável por capturar o carbono e mitigar ou reduzir as emissões. Os dois conceitos fomentam a implementação de sistemas de produção sustentáveis. O principal beneficiário, na nossa perspectiva, seria o produtor, onde ele teria uma perspectiva de melhores ganhos com uma produção vinculada a essas marcas conceito, ou seja, com esses selos. A perspectiva é de que essas carnes sejam mais valoradas, né, principalmente no mercado externo, em mercados mais exigentes com relação à qualidade e com o ambiente produtivo, né? Então, por exemplo, o mercado europeu, o mercado japonês, né, a gente imagina que vão ser os maiores demandantes por esse tipo de carne. O pesquisador salienta que o mercado brasileiro também quer carnes diferenciadas, produzidas de maneira sustentável. Os pesquisadores da Embrapa têm participado com frequência de congressos científicos, tudo para divulgar as vantagens do CCN e CBC. Essas viagens internacionais, inclusive, com apresentações dessas marcas conceito. Na Irlanda, atualmente nós temos uma colega que está na Coreia fazendo a apresentação dessas marcas, já esteve no ano passado na Alemanha, na Itália, na FAO, né, fazendo então a divulgação desses conceitos. E aqui no Brasil também agora com essa demanda pela Marfrig, então muitos produtores também têm nos procurado e nós temos participado de vários eventos mais comerciais, mais próximos do produtor também. Os protocolos estarão à disposição em 2019. Já os produtos finais, que são o CCN e o CBC, dependem de negociações entre produtores, certificadoras e frigoríficos. Desde o início das pesquisas, a Embrapa conta com a colaboração de 7 propriedades particulares. São unidades de referência tecnológica espalhadas pelo Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos uma unidade e aqui, por estar mais avançado, nós estarmos aqui nesse estado, a gente tem bastante demanda de produtores, inclusive para a formação de uma associação, principalmente voltada ao CCN, né, a carne carbono neutro, ou seja, que depende de sistemas silvopastoriços. Então nós temos sim bastante demanda, né, demandas do sul do Brasil também, né, e estamos sendo bastante demandados depois dessa notícia da parceria com a Marfrig. Kylie Rodrigues para o SBA.
Você vai conhecer agora uma propriedade em Mato Grosso do Sul que inovou com a construção de uma mini usina solar. Com ela, o produtor pretende aumentar a capacidade produtiva e também garantir a economia com autossuficiência. A reportagem é de José Cunha. Foi com o objetivo de diminuir os gastos com a propriedade e melhorar as condições de trabalho e produção que o produtor rural José Antônio Vale tomou uma importante decisão. Ele resolveu se tornar autossuficiente em energia e, para isso, investiu cerca de R$60 mil na construção de uma mini usina solar. A energia solar hoje é um passo bem avançado e muito atual no Brasil. Ela traz inúmeros benefícios. Além do vasto benefício financeiro que ela traz, em razão do alto custo da energia elétrica, nós resolvemos transformar a nossa propriedade autossuficiente em todas as fases de produção que nós temos a intenção de produzir aqui. E a energia solar, a gente produzindo a própria energia solar, ela irá facilitar com que os nossos projetos futuros sejam bem acabados e com boa terminação. Mas para montar uma usina como essa, o produtor deve estar atento às exigências e às questões burocráticas junto à concessionária energética. A primeira coisa que se faz, apresenta na Energisa um projeto, a Energisa analisa o projeto, dá o ok para você depois comprar o equipamento. Não compre nada antecipado sem aprovação da concessionária, porque a concessionária poderá fazer alguma exigência que essa empresa contratada não tenha condições de cumprir. Após a aprovação do projeto, o próximo passo é a contratação de uma empresa especializada para a execução da obra. Se ao final tudo estiver de acordo com as normas e especificações da companhia de energia, o retorno do investimento é garantido. Desde quando você começa, coloca o sistema e você faz o planejamento correto do dimensionamento, normalmente a gente atinge aí 4 anos e meio a 5 anos para recuperar totalmente o investimento. A partir daí, você tem geração em até 25, 30 anos, sem custo nenhum. Além de altamente renovável, toda a energia produzida por essas placas podem ser utilizadas em outras propriedades, desde que estejam cadastradas no mesmo CPF ou CNPJ e sejam atendidas pela mesma concessionária, através do crédito acumulado com a produção excedente. É um grande diferencial aí da energia solar, né? Que você pode, ao invés de você, quando o fazendeiro tem uma propriedade na cidade e uma rural, então ele pode fazer a instalação na parte rural, você entendeu? E se as duas contas da cidade e da rural estiverem no mesmo CNPJ, ele pode, ou CPF, né? Ele pode aí mandar essa energia lá para a propriedade dele e pagar toda a conta dele lá. Isso é um grande diferencial e muito bom que o pessoal está assim, levando em muita consideração. Vale a pena e muito, além da tecnologia avançada. E você se torna autoindependente na produção de energia, porque ela é renovável constantemente. José Cunha, para o SBA. Agora as informações do tempo. Estamos terminando 2018 e a Maria Clara trouxe para a gente um boletim do tempo especial. Maria Clara, vamos começar primeiro com a região sul do país. Estamos terminando o ano de 2018 e agora vamos fazer um especial de como o tempo se comportou ao longo destes 12 meses pelo país. Começamos o ano de 2018 com a atuação do fenômeno Laninha. Depois disso, o oceano foi se aquecendo e agora estamos terminando com expectativa aí de El Niño no decorrer dos próximos meses. Por enquanto, ainda estamos em aquecimento e as chuvas na região sul do país, entre janeiro e março, ou seja, na época do verão, foram bastante irregulares na região sul. O estado do Paraná chegou a registrar volumes acima da média, até 500 milímetros acumulados no oeste do estado. Foi uma chuvarada bem intensa que até prejudicou algumas lavouras aí do oeste do estado no início do ano.
Além disso, tivemos esta área aqui do Noroeste Gaúcho com chuva acima da média e também parte de Santa Catarina e do interior do Paraná. Depois disso, no outono, nós já vínhamos com uma condição aí de aquecimento do Oceano Pacífico e já uma tendência aí para a ocorrência de El Niño entre o finalzinho do inverno e o decorrer da primavera. Por isso, não tivemos ondas de frio tão intensas, não tivemos geadas generalizadas. As geadas ficaram mais concentradas na região de fronteira com o Uruguai. Grande parte aqui do Rio Grande do Sul não teve grandes intensidades, grandes fenômenos de frio ao longo do outono e também durante o inverno. A chuva foi bastante irregular nestas áreas. Todos os meses do outono tiveram volumes abaixo da média climatológica entre o Paraná e o Rio Grande do Sul. No inverno, aí nós tivemos uma condição bem diferente, porque a chuva já voltou aqui para o estado gaúcho. Os acumulados foram acima da média na maior parte do estado e mesmo onde a chuva não ultrapassou a média, a climatologia foi satisfatória. Tivemos aqui todo o Rio Grande do Sul com chuva entre a média e levemente acima da média. Já em Santa Catarina e no estado do Paraná, grande parte do estado do Paraná, tivemos um inverno seco. Apenas no norte paranaense é que a chuva foi mais regular durante o inverno. E na primavera, aí sim a chuva retornou aqui para a região sul do Brasil. Os acumulados ficaram bem significativos, foram bem significativos entre o estado gaúcho e o estado do Paraná, registrando aí volumes até 250 milímetros acima da média em 3 meses. Obrigada pelas informações, Maria Clara. E no próximo bloco vamos falar de um mercado que vem crescendo no país, em especial no Rio Grande do Sul. É o da alta genética, é logo após o intervalo comercial. Até já. Voltamos já. Já estamos de volta com o Mais Pecuária. Um mercado de alta genética tem crescido muito no Brasil. E no Rio Grande do Sul, na busca por uma pecuária mais eficiente, criadores da raça Angus comemoram a posição de liderança no mercado nacional. Perto de completar 70 anos de história, a cabanha São Xavier, em Tupanciretã, na região central do Rio Grande do Sul, se destaca na criação da raça Angus. São 250 matrizes PO em reprodução. Desde 1949 que nós selecionamos a raça Angus aqui em Tupanciretã, nessas condições de clima, agroclimáticas que nós temos aqui, né, de oferta de forragem também. Inicialmente campos naturais, então, primeiro lugar que a região mudou muito. Era uma região que na época a gente só tinha campos naturais, que eram campos de fertilidade, campos pobres, de baixa fertilidade, onde predominava a macega, né, o capim barba de bode. Então o Angus está presente aqui desde aquela época. Então ele, junto com essa evolução que nós tivemos aqui das propriedades rurais, principalmente após a introdução da soja na região, se melhorou muito a fertilidade dos campos, se melhorou a qualidade da pastagem, e o Angus, que já naquelas condições ruins de forragem tinha um bom desempenho, nessas condições melhores ele só nos trouxe benefícios, né? Porque é uma raça que a gente conhece a qualidade de carne dele, tem precocidade, tem habilidade materna. Então nessa redução de ciclo, vamos dizer assim, onde a gente tem uma grande pressão de lavoura, de produção de grãos em integração com a pecuária, essa pressão nos pressiona também para que tenhamos rápida entrada e saída de animais, né? Então a gente não pode ficar com animais muito tempo aqui na propriedade, então esses animais têm que entrar mais cedo no seu período reprodutivo e terminar mais cedo também. Além de criador, Camilo Viana também é presidente do Conselho Técnico da Associação Brasileira de Angus. Segundo ele, a raça vem se consolidando na pecuária brasileira, garantindo crescimento de 150% nos últimos 6 anos, bem acima da média do gado de corte, que foi de 50%. A raça também é responsável por metade das 8.400.000 doses de sêmen vendidas no país em 2016 para a bovinocultura de corte. Quando se fala em qualidade de carne,
primeiro nome que vem em qualquer parte do mundo é Angus. Então é uma raça que é consagrada em termos de qualidade de carne, e foi justamente através dessa qualidade de carne da raça e principalmente ao sucesso do programa da carne Angus certificado da Associação Brasileira de Angus, que hoje é um dos maiores programas de certificação de carne de qualidade do mundo. Então proporcionou essa evolução no uso de sêmen Angus, né? Principalmente aí quando se fala em cruzamento industrial que tomou conta do Brasil, né? E a melhor via desse cruzamento é via inseminação artificial, e é por isso que a raça Angus tomou aí o primeiro posto em termos de raça líder no uso de sêmen, e acredito que vai permanecer por muito tempo. O que se leva em conta na hora de escolher um touro é o índice de fertilidade do sêmen. E um animal de boa genética é capaz de produzir até 500 doses de sêmen por coleta. Não é à toa que muitos desses animais acabam ganhando uma aposentadoria de luxo. Sabe aquele ditado popular? Quem foi rei nunca perde a majestade? Pois no meio rural a gente poderia dizer que alguns touros nunca vão virar bife. Tanto os touros como os ventres, né, especiais, a gente com certeza tem um carinho especial, e a gente que vive no campo e vive disso a toda a vida, né, nasceu envolvido com isso, vai ter um carinho mais especial ainda, né? Então esses animais que nos conseguem nos render tantos bons frutos, principalmente quando se fala em satisfação, né, de produzir melhores animais que consigam transmitir a seus descendentes as características melhoradoras, características que a gente seleciona. E então esses animais têm que ter um carinho especial e depois de muitos frutos renderem, ter um período de descanso, uma aposentadoria na propriedade, que a gente possa olhar para eles e ter a satisfação de olhar como se fosse um quadro, assim. Agora vamos falar sobre o clima no sudeste do país. Maria Clara, como foram as chuvas ao longo de 2018? O sudeste do Brasil também foi marcado por irregularidade nas condições de chuva. Primeiro, começamos o ano aí com várias áreas. A estação do verão teve várias áreas do sudeste com chuva abaixo da média climatológica. De janeiro a março, grande parte aqui do norte do estado mineiro teve chuva levemente acima da média ou quase abaixo da média. Grande parte aqui do Triângulo Mineiro, do sul de Minas Gerais e quase todo o estado de São Paulo com chuva abaixo da média climatológica nos meses de verão. Tivemos aqui apenas o oeste do estado paulista e também estas áreas mais costeiras, aqui Rio de Janeiro, Espírito Santo e até um pouco do interior mineiro, com chuva acima da média, acumulados de até 200 milímetros acima da climatologia. Depois disso, no outono também não tivemos episódios de frio intenso em áreas do sudeste do país. Aqui algumas áreas aqui de Minas e também do estado do Espírito Santo chegaram a registrar um volume significativo de chuva, até superando a média climatológica, mas o estado de São Paulo foi bastante seco, bem prejudicado aqui durante os meses de outono, apesar de ser típico desta época do ano já começar a perder intensidade a chuva no sudeste do Brasil, ou seja, temos aí uma diminuição dos volumes, mas foi bem crítico a situação para o estado de São Paulo ao longo deste ano de 2018. Depois disso, no inverno, a chuva voltou a ficar regular no interior paulista e, por incrível que pareça, várias áreas do interior do estado tiveram chuva acima do esperado, chuva acima da climatologia, por causa justamente do aquecimento do Oceano Pacífico, que favoreceu o retorno das instabilidades, as frentes frias começaram a avançar mais rapidamente, e aí tivemos aí um decorrer de inverno com chuva acima da média em São Paulo, metade sul de Minas Gerais e até no Rio de Janeiro. O norte mineiro foi bastante prejudicado nesta época do ano, a chuva ficou abaixo da climatologia e tivemos episódios de temperaturas bem elevadas, por isso os índices de umidade no solo caíram bastante entre o Espírito Santo e o
norte do estado de Minas Gerais. E no último período, durante a primavera, aí sim a chuva veio com bons acumulados para São Paulo, metade sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro. Os volumes chegaram até 250 milímetros acima da climatologia, ou seja, uma chuva bastante expressiva, bem significativa, e é justamente por causa do avanço frequente das frentes frias entre o sul e o sudeste. Não tivemos bloqueio atmosférico, o que é bem comum acontecer entre os meses de inverno e os meses de primavera. Não tivemos a ocorrência destes bloqueios, e por isso que as frentes frias conseguiram avançar livremente, trazendo essa chuva aqui no finalzinho deste ano de 2018. Ou seja, o ano está terminando e a climatologia, a chuva que aconteceu durante os meses de primavera, vai favorecer as culturas, vai favorecer as áreas de pastagens do estado de São Paulo e também do estado de Minas Gerais. Mas atenção que depois a gente mostra como fica a previsão do tempo para o próximo ano, o ano de 2019. A expectativa é de diminuição aí dos índices de chuva na região sudeste do Brasil por causa da mudança nas condições do Oceano Pacífico. Vamos terminar aí com o El Niño, mas ao longo de 2019 a tendência é que o El Niño perca intensidade e se torne uma laninha no próximo verão. Agora um intervalo comercial e, na sequência, nosso destaque será a inseminação artificial em tempo fixo. Você vai acompanhar o trabalho desenvolvido na Fazenda Pecuária BR em Terenos, no Mato Grosso do Sul. Já voltamos. Já estamos de volta com o Mais Pecuária aqui pelo Canal do Boi. A inseminação artificial em tempo fixo, IATF, é uma biotecnologia usada para programar o manejo de criação de bezerros. Também tem como objetivo controlar o período em que a fêmea entra no cio. Essa tecnologia pode ser usada em diversas espécies, como ovinos, caprinos, bovinos e búfalos. O repórter Vinícius Souza foi até a Fazenda Pecuária BR, em Terenos, Mato Grosso do Sul, acompanhar esse procedimento em bovinos. Vamos ver. Eu estou aqui na Fazenda Pecuária BR, localizada no município de Terenos, interior de Mato Grosso do Sul, para falar um pouco sobre o ATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Quem conta para a gente um pouco mais sobre esse assunto é o Dr. Lourival Lucena, médico veterinário aqui da Pecuária BR. Doutor, a primeira dúvida que a gente tem são quais as vantagens que o ATF tem em relação ao procedimento convencional. Isso, veja bem, a principal vantagem é a praticidade, né? Ao invés de nós ficarmos observando o cio pela manhã e à tarde, trazendo animais diariamente ao curral para serem inseminados, nós podemos sincronizar uma onda folicular, né, dar condições de uma ovulação dentro de um que a gente chama de janela de ovulação, num período bem curto, e essas fêmeas serem inseminadas num único dia. Então, nós podemos aí fazer no mesmo curral de 300 a 400 fêmeas, desde que haja uma condição de equipe, de organização, de planejamento para que isso aconteça, e ao passo que na observação a gente não consegue, né, uma condição assim tão prática como essa. E quais os pré-requisitos para que essa implantação aconteça? Primeiro, um bom planejamento. É preciso organizar, né, todo o ambiente ali produtivo da fazenda para que essas fêmeas tenham uma boa condição nutricional e que elas venham, né, em lotes formados e sejam assim trabalhadas numa condição de bem-estar, de manejo racional e que nós possamos fazer com que esse procedimento seja eficiente. Dentro da gama dos fármacos reprodutores, como que funciona essa aplicação? São medicamentos similares àquilo que a fêmea, né, normalmente produz de maneira endógena para que ela regularize o seu ciclo estral e que a gente apenas faz com que haja uma sincronização dessa crescimento folicular e ovulação. Para isso é um protocolo, né, adaptado a cada realidade que são utilizados para que o procedimento seja eficiente. Agora, muita gente tem dúvida se esse procedimento de alguma forma causa dano ao animal, causa dano à fêmea. Isso realmente acontece? Como que é? Explica pra gente, por favor. Não, nenhum. Isso aí a pesquisa estudou bastante, né? E deu a tranquilidade para o campo aplicar de maneira rotineira, sem preocupação. Esses fármacos, eles realmente interferem lá na ciclicidade do animal, no ciclo estral dessa fêmea, mas eles são metabolizados, são degradados e não ficam, né, prejudicando em nada essa fêmea. A gente sabe que o custo de todo esse procedimento é um pouco elevado, mas o custo-benefício está valendo a pena? Acredito que sim, né? É uma questão de planejar isso aí a cada realidade. Existe um custo desses medicamentos, o custo da avaliação técnica, né? Mas se os resultados foram bons,
se paga, é vantajoso e traz um incremento muito interessante para as propriedades que utilizam dessa técnica. Agora, doutor, eu vou pedir para o senhor explicar para a gente um pouco desse procedimento que está acontecendo aqui na fazenda e mostrar também para a gente como que vocês realizam tudo isso. É muito simples, veja bem, uma vez o lote vindo ao curral de maneira tranquila, né, cada fêmea é contida num tronco de contenção para que a gente possa fazer, primeiramente, uma avaliação ginecológica, né, como é que está a integridade uterina dela, como é que está essa condição dos ovários em poder responder a esse crescimento folicular e ovulação. E aí, posteriormente, nós organizamos para que elas sejam implantadas, né, existe um implante intravaginal e também com outra medicação nós adotarmos um protocolo que possa fazer com que elas ovulem no tempo fixo. Ok? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos uma fêmea já contida, né, onde por palpação retal o médico veterinário avalia a condição uterina, ovariana e utiliza também de um recurso de imagem, né, da ultrassonografia para poder fazer uma avaliação mais afinada dessa integridade uterina, dessa condição ovariana. E aí, uma vez havendo uma condição favorável à sincronização, nós organizamos para que elas recebam esses fármacos, esses medicamentos, e assim fazer com que no período de 10 a 11 dias elas possam ser inseminadas todas em tempo fixo. Ok? Nós vamos, com o nosso auxiliar, aplicar primeiramente uma medicação à base de benzoato de estradiol. Essa medicação é feita intramuscular. Num segundo momento, nós fazemos um implante de progesterona intravaginal. Esse implante permanece aí, de acordo com o protocolo, de 7 a 10 dias, dependendo da recomendação técnica. Depois ele é retirado e 2 dias após a sua retirada e a aplicação de alguns outros medicamentos, essa fêmea ela vai possivelmente ovular, né? Estima-se que de 80% a 90% delas irão ovular, ok? Então essa é a técnica, uma técnica tranquila, simples, funcional, prática, qualquer propriedade pode adotar, desde que tenha um bom planejamento, né? Uma boa organização de equipe, um bom aporte nutricional dos seus animais e funciona. E aí, com certeza, o incremento genético vai acontecer e o rebanho vai evoluir aí no seu nível produtivo. Tá ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Só lembrando a você que os animais que têm uma condição corpórea elevada e também uma condição energética, um balanço energético positivo, apresentam melhor resposta ao IATF. Eu vou ficando por aqui. Vinícius Souza para o SBA. Obrigada, Vinícius. O assunto agora é a qualidade de pastagens. A Sara Kirchhoff conversou em São Paulo com um especialista em solo e nutrição de plantas. Na entrevista, ele fala dos reflexos de uma boa pastagem para o produtor. Acompanhe. O investimento em uma pastagem de qualidade tende a garantir mais rentabilidade para o produtor. Essa afirmação é do engenheiro agrônomo Eduardo Silva Silva, que está aqui comigo e que é também especialista em solos e também em nutrição de plantas. Seja bem-vindo ao SBA, Eduardo. Oi, Sara, é um prazer estar no canal do Boi. Eduardo, começo te perguntando o que é uma pastagem de qualidade, que atributos que ela precisa ter? Olha, Sara, de largada eu já diria que é uma pastagem mais palatável, aquela que o boi come e não deixa nada para trás. Como tornar essa pastagem mais tenra, com mais biomassa, com mais folha, índice de área foliar? Eu tenho que ter mais raiz, né? Porque uma planta com mais raiz, ela é uma planta com mais boca também. Ela come muito mais, ela bebe muito mais, e isso com certeza se converte em biomassa e o animal pode comer melhor e mais também. Eu aproveito até, na questão de palatabilidade, existem alguns nutrientes importantes no solo que conferem essas propriedades que atraem mais o animal a comer, né? Por exemplo, o sulfato, ele baixa as concentrações de nitrato, né? E isso o animal percebe. Isso faz com que ele avance, rapando literalmente o pasto. Eduardo, qual que é a importância do cálcio e também do enxofre? A importância ela é igual ou maior aos outros macronutrientes que nós estamos acostumados a conhecer, que é o NPK. Né? Muito se falou em NPK,
Passamos muito tempo numa agronomia baseada no NPK. Eu fui um estudante de agronomia que aprendeu a fazer fertilidade e correção de solo só com NPK e com calcário. Hoje, fora da academia, esse mundo se ampliou. Hoje percebe-se que cálcio e enxofre, para muitas culturas, é consumido igual ou até mais do que alguns macronutrientes que compõem esse ternário NPK. Mas vamos direto à questão dos benefícios. Uma planta com cálcio é uma planta que consegue enraizar mais, porque o cálcio ele seria a ponta de uma broca. Vocês imaginem uma parede que tu tenta furar a parede com uma broca cega, tu tem que fazer muita força para poder empurrar essa broca para dentro. A raiz é a mesma coisa, uma raiz sem cálcio, ela faz muita força, ela perde muita energia para tentar penetrar no solo e acaba ficando com a raiz superficial e isso não dá vigor para a planta. Então o cálcio ele aumenta essa capacidade da broca estar mais afiada, por isso a raiz entra mais, o solo solta mais, o solo mais solto suporta mais ao pisoteio do animal. Então, para quem faz a rotação lavoura-pecuária, é muito comum usar, por exemplo, sulfato de cálcio, que tem cálcio e enxofre junto. O enxofre torna a pastagem mais palatável e ele tem uma relação direta com o nitrogênio também. Tá? Então, o que acontece? Para quem faz a rotação e faz um melhoramento das condições ambientais para essa pastagem logo no inverno, com certeza, quando entra com uma cultura de verão, como a soja, por exemplo, o milho, percebe-se um benefício, principalmente na física do solo. E isso se converte, no inverno, a produtividade animal, e isso se converte no verão a produtividade da planta de lavoura. Então, é uma relação de ganha-ganha numa visão de sistema. Certo. Eduardo, você estava me contando também que uma boa pastagem pode fazer com que, pode aumentar o número de animais por área, né? De que forma que isso acontece? O termo técnico correto seria lotação, né? Uhum. Cada região tem o seu perfil de lotação, mas é uma lógica linear. Se eu tenho mais comida, eu posso botar mais boca, né? Então, a gente tem observado que o produtor ele tem conseguido colocar mais animal por área devido à maior oferta de alimento. Isso é uma vantagem, porque hoje nós temos que otimizar a propriedade que nós temos, seja ela pequena, média ou grande. Eu não posso me dar o luxo de sair comprando mais área, porque eu não consigo produzir mais na área que eu tenho hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que explorar a profundidade. Para explorar a profundidade, eu tenho que colocar algo que faça a planta enraizar. O sulfato de cálcio é um exemplo novamente. Uhum. Muito rápido, muito solúvel, e o resultado o produtor vê na safra. Tá? Então, o que acontece? Enraizou mais, tudo que cresceu para baixo se reflete para a parte de cima. E tendo mais comida, tenho mais boca, tem um aumento de lotação. Eduardo, agora falando da questão da produção e, claro, da rentabilidade, né? Voltando para aquela questão inicial lá da nossa pergunta, da nossa entrevista, a nossa afirmação. Quanto que isso reflete, uma boa pastagem pode se refletir na produtividade, falando especificamente da pecuária de leite? Essa é uma excelente pergunta. Infelizmente, ainda essa relação de pastagem com incremento de produtividade na pecuária é algo ainda meio incipiente, pelo menos para nós. Nós sempre tivemos um foco muito em lavoura, mas isso se expandiu para a pecuária como? Através da nutrição de pastagem. Quando a gente começou a considerar a pastagem uma planta de lavoura, que precisa também de alimentos equilibrados, como uma planta de soja, como uma cana, como um pé de laranja, um cafeeiro, a gente começou a entender que uma planta bem nutrida, ela converte no animal. Então, para te dar um caso, nós temos no Rio Grande do Sul, no centro do Rio Grande do Sul, na região de Lajeado, né, exemplos de incremento de produtividade. Como? Na pastagem, em torno de 30% a 40% do Tifton, por exemplo. Bastante coisa. Na fenação. E no animal? Aquele produtor que deu início ao melhoramento, à boa nutrição da pastagem, ele percebeu imediatamente um ganho no início, 2 litros por vaca dia. E aquele que acreditou no projeto, constatou, viu com os próprios olhos o potencial que tem da pastagem alimentando-a da forma correta, ele já chegou até 10 litros a mais. Isso inclusive pequenas propriedades? Pequenas propriedades principalmente. Interessante, é um número bem impactante, né? Bem impactante, e para nós é uma satisfação muito grande de poder contribuir nessa cadeia, né? Que a gente sabe que as pequenas propriedades, elas contribuem de forma muito significativa para toda
essa cadeia de fomento no agro, né? E é o que o produtor busca, né? Ainda mais em tempos em que o preço do leite fica mais baixo, naquelas épocas é importante ter essa produtividade maior, né? São investimentos importantes e necessários. Exatamente. Eu acho que o desafio de todo técnico, de toda pessoa envolvida no agro, tu, o produtor, o técnico palestrante, é o quê? Levar a tecnologia do laboratório ao campo, esse é o serviço de extensionismo, né? Isso eu trago a importância das Emater, das Epagres, de tudo isso no Brasil, né? Levar numa linguagem que o produtor absorva e seja factível para a sua propriedade, para a sua realidade, né? E fazer com que ele baixe custo e, baixando o custo, ele sinta no bolso esse aumento do lucro, né? Porque a cadeia agro não é diferente de uma indústria, não é diferente de uma loja. A gente tem que reduzir custos e aumentar lucro. Tá certo, Eduardo. Muito obrigada por todos os esclarecimentos e pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço e fico às ordens. Esse foi então Eduardo Silva, engenheiro agrônomo e também especialista em solo e nutrição de plantas. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com vocês. Obrigada, Sara. No próximo bloco, você sabe o que é SEIP. O repórter Daniel de Paula acompanhou o trabalho de um técnico credenciado e vai mostrar como é feito essa chancela. Não saia daí, o Mais Pecuária já está de volta. Investir em tecnologias que melhorem os índices de cria na fazenda. Este foi o assunto discutido em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por profissionais e pesquisadores da área. A repórter Rosa Cabral traz as informações. A atenção aqui é voltada para um mix de palestras que abordam as novas tecnologias para aumentar o retorno da fase de cria do gado de corte. O médico veterinário Lourival Lucena, responsável pelo Pecuária BR, explica para os criadores de corte e profissionais do ramo o case da cria. E o grande gargalo na pecuária, segundo ele, é melhorar os índices reprodutivos da cria. Não existe boi gordo, não existe novilha ou vaca gorda no frigorífico se não tiver a vaca produzindo bezerros. E a cria sempre foi muito marginalizada, ela sempre teve menos atenção, vamos chamar assim, do que propriamente a recria engorda. Então, por ser ainda uma atividade considerada, uma fase da pecuária de menos rentabilidade, é que ela não recebe, né, a melhor atenção que ela merece. Da Universidade Federal do Mato Grosso é o professor Daniel de Paula. Com temas sobre a cria do futuro do ponto de vista nutricional, ele esclarece para os produtores a viabilidade ou não da intensificação da cria, considerando que prevalece a dúvida: custo e benefício são viáveis? E a gente percebe a grande dúvida até nos técnicos. Então, eu penso na cria do futuro a gente intensificar mais a suplementação, intensificar com mais clareza, sabendo aonde quer chegar, com foco, vendo as categorias que a gente pode trabalhar, quais são as categorias primeiramente que são mais importantes a serem trabalhadas e sempre fazendo conta, né, sempre tendo dados para mostrar, ou seja, dados reais de desempenho, de taxa de prenhez que eu possa usar para que essa conta se torne clara e que possa ser viável. Trazer o tema focado para a cria foi pensado pelo empresário Márcio Roberto, que tem produção para o setor pecuário em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estado onde acontece a rodada de informações. A linguagem da cria tem fama de baixa rentabilidade, diz ele, apontando a recria e a engorda, assim como os confinamentos, como mais focados pelo mercado. Cultura relacionada devido às respectivas áreas de produção. Recria, engorda e confinamentos são mais intensivos, né? E enquanto que a cria, geralmente, são os temas mais extensivos, em áreas maiores, né? Fazendas com terras mais baratas. Mas isso tem mudado bastante, então as áreas têm diminuído de tamanho. Então a gente tem muito questionamento do próprio mercado, né? De clientes. É possível ter cria em fazenda pequena? E a gente tem buscado essa resposta fora do Brasil ou aqui mesmo, e tem muita gente fazendo isso, já intensificando a cria. Então a ideia desse evento é justamente levar informação para quem quer fazer isso, intensificar e melhorar seu resultado na cria de gado de corte, né? Até a gente brinca, não tem recria engorda sem o bezerro, né? E o bezerro vem da vaca. Então a base é a cria.
Quem também colabora com as explicações, trazendo a experiência da ciência aliada à prática, é o pesquisador José Luiz Moraes Vasconcelos, o Zequinha da Unesp de Botucatu, que desde a década de 90 desenvolve estratégias para aumentar a eficiência reprodutiva em bovinos de corte. E aqui destaca para os criadores e especialistas do setor da pecuária o manejo nutricional de matrizes, visando a melhoria da eficiência reprodutiva. E tudo começa conhecendo bem a necessidade da matriz. Eu tenho que saber que vaca que eu tenho, o que ela precisa e oferecer através do manejo nutricional o que ela precisa para poder responder adequadamente. Que a vaca só vai reproduzir bem se estiver bem alimentada. Então, quanto maior a produção de leite da minha vaca, mais ela precisa. Quanto menor a produção, menos ela precisa. Eu tenho que usar do bom senso, oferecer para a vaca o que ela precisa e, consequentemente, ela ter um bom score de condição corporal para ela poder responder bem à estratégia reprodutiva e emprenhar bem e dar um bom bezerro. Questionei sobre a alimentação de uma primípara em relação à vaca multípara. Segundo ele, a exigência nutricional tem equilíbrio diferenciado, exatamente porque nessa fase o animal ainda está em formação. Ela tem que comer proporcionalmente mais que a multípara. Então, a multípara de 400 quilos, por exemplo, tem que comer 4. Enquanto que a primípara de 400 quilos, por exemplo, ela tem que comer 4,2. Então, ela tem que comer proporcionalmente mais, que ela está crescendo e a demanda do que ela ingere primeiro vai para o crescimento e não para a recuperação do score. Douglas Andrade é criador em Mato Grosso do Sul. Focado na produção da cria, a lição que leva da explicação do pesquisador é que menos tempo é ganhar tempo. A gente está aprendendo a fazer esse manejo para não perder muito tempo. Usar aquele método antigo, né? É o método do vô, da avó, que vinha já gerações muito antigas. Hoje em dia você tem que usar coisas rápidas que possam te trazer retorno rápido. Então foi isso que ele passou e a gente vai chegar em casa e botar tudo na ponta do lápis e tentar implementar no campo, né? Não segurar animal no pasto. Não segurar e sempre suplementando e mandando embora a carne boa. E voltamos a falar da previsão do tempo, agora para o centro-oeste do país. Maria Clara tem os detalhes. O ano de 2018 começou com chuva bem significativa em grande parte do centro-oeste do Brasil. O Mato Grosso do Sul teve várias áreas com volumes acima da média climatológica e isso aconteceu também em grande parte do estado do Mato Grosso. Mas nestas áreas aqui mais vermelhas do mapa, tivemos chuva muito abaixo da média, o que acabou prejudicando também as lavouras desta época do ano no estado mato-grossense. Em Goiás, a chuva ficou entre a média e levemente acima da média em algumas áreas, mas o predomínio foi de tempo seco e temperaturas bem elevadas também no estado de Goiás. No decorrer do outono, aí nós tivemos o tempo mais seco no Mato Grosso do Sul. Aquelas instabilidades que atuaram aqui no sudeste do Brasil, elas provocaram chuva apenas aqui no estado de Goiás e no estado do Mato Grosso. O Mato Grosso do Sul foi bastante prejudicado nesta época do ano, porque as chuvas chegaram a faltar e tiveram também temperaturas muito elevadas. E até mesmo alguns eventos de frio que são comuns para a época do ano não ocorreram por causa das temperaturas mais elevadas. Isso aconteceu também durante o inverno. Não tivemos eventos tão significativos de frio durante o inverno no Mato Grosso do Sul e não registramos geadas abrangentes. Apenas uma cidade ou outra com algum fenômeno mais isolado, mas não tivemos grandes transtornos com relação ao frio, com relação às geadas. Agora, no inverno, a chuva no Mato Grosso do Sul ela foi significativa, superou a média climatológica em até 200 milímetros em algumas áreas. Já entre o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso, nós tivemos o tempo mais seco nos meses de inverno e a chuva ficou abaixo da climatologia. Na primavera, aí uma condição parecida com o sudeste do Brasil. Todos os estados com chuva acima da média climatológica, as frentes frias que avançavam com certa frequência entre o sul e o sudeste ajudaram a organizar instabilidades, corredores de umidade que trouxeram essa chuva bem significativa aqui para o centro-oeste, ajudando a antecipar as plantações, ajudando também a aumentar os índices de água no solo e favorecendo as áreas de pastagens. Agora, para os próximos meses, a expectativa é que a chuva diminua no centro-oeste do Brasil e vamos começar pelo menos aí o mês de janeiro com uma chuva bastante irregular nos estados do centro-oeste.
Você sabe o que é o SEIP? O Certificado Especial de Identificação e Produção é concedido pelo Ministério da Agricultura a apenas 20% dos melhores reprodutores de um rebanho, participantes de um programa de melhoramento genético credenciado pelo próprio Ministério. Mas você sabe como é feita a concessão dessa chancela que aparece tatuada nos animais identificados como superiores? Confira como funciona a identificação dos animais na reportagem de Daniel de Paula. Todo mundo certamente já ouviu falar do SEIP, o Certificado Especial de Identificação e Produção, concedido pelo Ministério da Agricultura para os animais que tenham passado por muitas avaliações e se candidataram a virar fornecedor de genética para o mercado. E eu estou na Fazenda Segredo, que fica em Bataguaçu, integrante da Companhia de Melhoramento, que é um dos programas credenciados para fornecimento do SEIP. O Paulo está aqui comigo e vai falar um pouquinho sobre como é feito isso daí, Paulo, porque muita gente ouve falar, mas não sabe as etapas. A gente acompanha aqui um trabalho seu na desmama. Por que começa nessa fase e qual é o objetivo disso, Paulo? Hoje a gente está fazendo a revisão final, que são os animais candidatos a SEIP, são 20% da população avaliada no programa. Esses animais passaram num crivo de avaliação a desmama, que é uma das primeiras etapas, em avaliação de carcaça. Com a avaliação de sobre-ano, fecha a avaliação desses animais. Aí sai os 20% candidatos que vão receber o SEIP. O que é essa baliza que você está fazendo com os bezerros passando fino e por que isso tem que ser feito? Esses bezerros estão inclusive em jejum de 12 horas para passar por essa avaliação de desmama. Isso também é regulamentado do Ministério? Isso. Na hora da baliza, a gente vê as 3 características, conformação, precocidade e musculatura. Todos os animais, e essa baliza é referente a cada lote, cada grupo de contemporâneo que eles nasceram e que manteve até o dia da desmama. Esses animais, eles posam em jejum para a gente avaliar realmente a carcaça desses animais, tá? E são notas de 1 a 5. Na hora da baliza, eu identifico o animal 1 de conformação, o 2, o 3, o 4, o 5. E para as outras características também, de musculatura e precocidade. Feita a baliza, eu gravo quais são os animais de 1 a 5, a gente embreta os animais, pesa, ele canta o número, o peso e a gente começa a fazer a avaliação de 1 por 1. Nessas avaliações, referente às notas de conformação, precocidade e musculatura, a gente identifica quais os animais que teve o melhor desempenho e o pior desempenho. Qual foi o animal mais precoce ou menos precoce. Já existe um descarte até o sobre-ano depois disso? Já. Na hora, o descarte finaliza com a avaliação de sobre-ano, que aí fecha a avaliação desse animal, aí a gente dá um ranking de animais DECA 1 a DECA 10. A candidato a SEIP, animais de DECA 1 a DECA 4. De DECA 5 acima, já eles são refúgio. Machos e fêmeas passam pelo mesmo controle, com essas mesmas características, Paulo? Isso, machos e fêmeas. De um universo de quantos animais? Vai dar uns de 50 mil animais avaliados. Entre macho e fêmea, 25 mil macho, 25 mil fêmea avaliada aí. No caso da Companhia de Melhoramento, que é o universo de animais que passaram pelo sobre-ano, né? É possível dizer que aproximadamente 10 mil animais só vão estar candidatos a fornecer genética? 10 mil. Aí somente 5 mil machos vão ser candidatos a touro e 5 mil fêmeas são candidatos a receber o SEIP. De todas as fazendas que compõem? De todas as fazendas que compõem, Brasil e Paraguai. No caso das novilhas, que a gente está avaliando hoje aqui na Fazenda Segredo com o Paulo, que representa a Companhia de Melhoramento, técnico credenciado para fornecimento do SEIP, tem que ver uma por uma e dar essas notas observando com bastante atenção para tudo que você já fez no índice da desmama e depois no sobre-ano entra outras características que você tem que acompanhar. Isso. No sobre-ano foi feito conformação, precocidade, musculatura, umbigo e temperamento. Aí sai a avaliação genética, sai esses animais candidatos que a gente está vendo hoje aqui. Hoje está sendo feita a revisão do SEIP, que é essas fêmeas que estão entre os 20% melhores animais avaliados do programa, e a gente está dando nota de raça, aprumo e harmonia. São certificados animais de nota, são notas de 2 a 5, então o que passa nesse critério com nota de racial, aprumo e harmonia recebe o SEIP, e ele não pode ter nenhuma desclassificação, como aprumo, cara torta ou despigmentação. Bom, Paulo, essa daqui passou, está apta? Essa daqui está apta a receber o SEIP. Então, por favor, compra o seu papel
vai fazer a marcação aqui de mais uma candidata de fornecimento de genética aqui da Fazenda Segredo. Daniel de Paula para o SBA. No próximo bloco, vamos falar de um projeto desenvolvido no Rio Grande do Sul em que produtores de grãos conquistam renda extra com o confinamento de gado de corte. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Mais Pecuária de volta, vamos falar de um projeto desenvolvido dentro da Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, que mostra que produtores de grãos estão ganhando renda extra com o confinamento de gado de corte. A diferença está no custo mais baixo da alimentação, no ganho de peso e na precocidade dos animais que são abatidos. Tradicional criador de animais em pastagens, o Rio Grande do Sul abre aos poucos os olhos para o sistema de integração capaz de garantir a expansão da área de grãos e, ao mesmo tempo, assegurar carne de qualidade, com mais rapidez, menor custo e em menor área. É o confinamento. Aqui, alunos do curso de Medicina Veterinária testam o quanto o confinamento pode reduzir os custos da criação, principalmente se o produtor puder oferecer os grãos que são produzidos dentro da propriedade. As regiões produtoras de grãos, como o caso do Rio Grande do Sul, têm um número crescente de bovinos em confinamento. A vantagem é que os criadores podem aproveitar os resíduos das lavouras de soja, trigo e milho na dieta dos animais. Pode ser uma vantagem, então, para o produtor que tem o grão, porque diminui o custo e barateia também o custo do confinamento. Então, com o resíduo de lavoura ou com a própria produção do grão que sobra do produtor, ele pode fazer um confinamento, que a base do confinamento é, então, o baixo custo, a baixa infraestrutura que demanda e o baixo tamanho de piquete, porque o confinamento ele demanda muito pouco, tanto de infraestrutura quanto de valor aquisitivo. A linha de pesquisa é chamada de alto grão ou dieta sem volumoso e tem o objetivo de avaliar o desempenho de novilhos jovens em termos de conversão alimentar, especialmente de raças que tenham precocidade de acabamento de carcaça, tão desejada pela indústria frigorífica, e que são de raças britânicas, entre elas a Angus. Então a nossa ideia é testar alternativas, né, produção grãos que são produzidos na época do inverno para utilização nesses sistemas de alimentação. E a gente já vem testando então, desde o primeiro confinamento, testamos como tratamento, vamos dizer assim, padrão o grão de milho, testamos o grão de milho com aveia, testamos o grão de cevada, testamos o próprio grão de milho com núcleos proteicos e agora então, nesse último confinamento, estamos testando a cevada, com uma outra alternativa, que é uma alternativa à mistura grão mais núcleo, que é então a utilização da ração total desintegrada, a ração total peletizada em confinamento alto grão. Os resultados, segundo a coordenadora do projeto, são muito interessantes, tanto de desempenho técnico quanto viabilidade econômica. Temos obtido aí resultados bastante interessantes, tanto de desempenho técnico, né? E aí eu me refiro a ganho de peso, conversão alimentar, score de condição corporal, eficiência alimentar, né? Todos esses dados aí referentes ao desempenho técnico dos animais, como também a gente faz uma avaliação, e isso é bem importante dentro do sistema que a gente trabalha, a avaliação da viabilidade econômica de toda essa ferramenta dentro do sistema. Então, a gente avalia o custo da dieta e o benefício, né, vamos dizer assim, a receita bruta que a gente tem com a venda desses animais, sempre pensando que a gente está trabalhando com raça que tem programa de qualificação no Rio Grande do Sul, né, que é a raça Angus, e que a gente consegue, através dessa bonificação, agregar valor tanto para a indústria como para o produtor. E, obviamente, que agrega valor e agrega qualidade, né, para o consumidor. O consumidor vai ter a certeza de estar comprando, de estar adquirindo um produto de qualidade superior através dessa certificação dos programas. Então, essa bonificação que a gente recebe por qualidade, né, padrão racial,
qualidade, em termos de carcaça, de acabamento de gordura, idade, né? Idade de animais sempre, como eu disse, animais jovens ou super jovens, a gente consegue bonificar e hoje os programas pagam aí até 12% de bonificação em cima do preço base da carcaça. O tempo de confinamento vai depender do peso inicial de cada animal e o ganho diário da dieta que ele está recebendo. Mas o milho é o que proporciona ganho mais elevado. Mas a proposta é sempre oferecer alternativas para o criador em função do custo. Por isso, a cevada tem se mostrado com ganhos diários de quase 2 quilos por dia. No caso dos terneiros, eles chegam no confinamento com 220, 250 quilos e são abatidos entre 380 e 400 quilos. Isso nos animais que têm entre 12 e 14 meses. Os custos também são avaliados dentro do programa, levando em consideração que a alimentação representa 80% do custo total. Quando trabalhado com grãos de cevada, o custo foi de R$ 5,50 por cabeça-dia, considerando que os animais receberam bonificação máxima na indústria, chegando a R$ 9,90 o quilo da carcaça. O nosso destaque agora é o dia de campo realizado em outubro, em Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, pela agropecuária Maragogipe, do grupo Brockman Polis. Durante o evento, os participantes puderam contar com palestras que abordaram assuntos relevantes para a pecuária brasileira, além de saber um pouco da história de sucesso da propriedade. O repórter José Cunha esteve lá e traz as informações. A palestra que abriu o dia de campo da Maragogipe foi a do anfitrião. O empresário e produtor rural Wilson Brockman falou sobre a importância de um evento como esse para a troca de informações entre produtores e parceiros. Fundamental esse evento para a gente poder divulgar o trabalho que nós vemos fazendo. Essa ideia iniciou o ano passado, quando a gente participou de um evento da Rede Agro, lá na capital de São Paulo, onde a gente fez uma palestra e contando a história da Maragogipe, uma história de 45 anos e que a gente foi evoluindo passo a passo. O evento contou ainda com várias palestras sobre gestão estratégica, eficiência reprodutiva, nutrição, manejo e como sempre buscar animais melhoradores. Acho que a gestão estratégica ela é muito importante no sentido de a gente conhecer o caminho que a gente quer chegar. A gente sabe que a pecuária ela vem passando por momentos difíceis aí nos últimos anos e se a gente não tiver uma gestão estratégica bem feita, a gente vai ter problemas aí de colheita de resultados. À medida que a gente intensifica a produção, com isso faz uma gestão mais profissional da fazenda, é possível que a gente consiga agregar valor. Pensando em pecuária de cria, um dos pontos-chave e gargalo dessa atividade é a utilização de material genético de qualidade superior. A gente parou de buscar ou diminuiu a busca por criadores que eram referência e agora nós buscamos animais que são referências dentro dos programas de melhoramento genético. A propriedade também apresentou os lotes de animais com matrizes de alta fertilidade e falou dos cuidados necessários para garantir a boa reprodutividade do rebanho. Nós temos que tratar da questão do manejo sanitário desses animais de uma maneira com muito carinho, trabalhar com vacinas reprodutivas para diminuir as perdas gestacionais, que normalmente nessa categoria são um pouco mais elevadas. E nós precisamos também, após essas fêmeas se tornarem gestantes, nós precisamos cuidar muito dela com relação à nutrição, porque ela é uma fêmea muito jovem, que emprenhou muito cedo, que nós precisamos fazer com que ela emprenhe novamente quando ela parir. A Maragogipe possui 11.900 hectares de terra, onde são criados aproximadamente 15 mil cabeças de gado. A maior parte delas de Nelore criado a pasto. Mas a propriedade também possui animais da raça Angus, criados em confinamento especificamente para o abate. Ao final do evento, os presentes puderam se deliciar com uma degustação de carne, preparada especialmente para fechar a programação do dia. José Cunha para o SBA.
Nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta você vai saber um pouco mais sobre o trabalho realizado pelo Grupo Pecuária Brasil, GPB, que nasceu da iniciativa de pecuaristas de todo o Brasil para aproximar os produtores em busca de troca de ideias e também informações de mercado. Até já! O Mais Pecuária já está de volta com uma das novidades apresentadas pelo programa Mais Pecuária neste final de ano. Um balizador de preços da arroba do boi gordo, único e exclusivamente alimentado por pecuaristas de todo o país. Estamos falando de uma ferramenta independente e sem fins lucrativos do GPB, o Grupo Pecuária Brasil. Sobre como funciona a iniciativa e como surgiu, Walter Pulga Júnior conversou com Paulo Dancieri Filho. Acompanhe. Paulo, obrigado mais uma vez por ter participado conosco aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias de uma conversa sobre a pecuária. Mercado que, como empresário da área industrial de equipamentos de pecuária, você conhece muito bem. Agora vamos falar desse Grupo da Pecuária Brasil, o famoso GPB, que frequenta aí os telefones, né, os smartphones de todo mundo constantemente. O que é o GPB? O GPB, na verdade, essencialmente é um grupo de pecuaristas fazendo uma interação por pecuaristas para pecuaristas, né? Na verdade, é um ambiente que foi criado quase que virtual, porque ele se exterioriza através hoje do WhatsApp e de um aplicativo que já está disponível hoje gratuitamente, chamado GPB Balizador, que a principal função é a coordenação do que está acontecendo de verdade no mercado, principalmente de venda de animais, né? Então, balizador de preço é uma das funções do GPB, torna esse grupo mais próximo da informação do que está acontecendo de vendas efetivas. E rapidamente, através da tecnologia? Em tempo real. O desafio é mais dos próprios membros do GPB de informar esse dado das vendas, né? Mas não se limita a isso, né? Ele nasceu basicamente com esse propósito, mas isso está sendo ampliado porque é quase que uma onda do novo pecuarista que quer entender um pouco mais do negócio, que quer se conectar melhor, entender benchmark, entender mais de conhecimento, fazer compras mais inteligentes, de uma forma mais conjunta. É um movimento dos tempos modernos da inovação, né? Então, se nasce uma capacidade, um equipamento como um instrumento como o WhatsApp, onde você pode pulverizar a informação em tempo real, né? E isso permite que pessoas que têm os mesmos propósitos começam a se agregar, criando quase que um hub de profissionais, né? Ou seja, uma troca constante de informações em tempo real. Exatamente. Esse é o grande movimento do GPB que está culminando neste balizador, que é a primeira exteriorização, né, o primeiro produto tangibilizado, né, que é um aplicativo onde você informa o peso e tem o preço das negociações e tem em tempo real um balizador para entender mais ou menos como está o mercado. Diferentes regiões. Média Brasil, média por estado, média por região. Exatamente. O GPB hoje é um grupo que, entre o grupo principal, que a gente chama grupão, e os coligados, a gente estima que a gente tem próximo de 9.000 pessoas interagindo nisso, né? Então, isso está sendo espalhado para o Brasil todo, porque é gratuito. O trabalho que é feito é voluntário pelas próprias pessoas das organizações, justamente para que a gente consiga que a pecuária se consolide com força, conhecimento e conexão entre as pessoas, né? Precisa haver, não é um movimento corporativista no sentido pejorativo do termo, mas um movimento de união da classe, basicamente. Falamos de preço, porque o GPB tem exposto as negociações com base nas informações pecuaristas. Mas o GPB já avança para outras questões? Quais são os principais debates que ocorrem nessa troca de informações entre os pecuaristas? Sim, o GPB está se movimentando e começou a criar grupos de trabalho para tratar de diversos temas. Temas institucionais como um todo, na promoção institucional do próprio grupo, vir para o mercado e dizer mesmo o que é e se abrir para a população da pecuária. Movimentos da balança do produtor e um movimento muito importante que está começando a nascer, que é o GPB educacional.
né? É um movimento de fomento à educação pecuária, à educação da gestão, o impacto do conhecimento na atividade. Isso também passa a ser uma aspiração do grupo, que está sendo, repito, composto por voluntários, né, que querem contribuir com o seu tempo, para que a gente consiga criar uma onda, né, um ecossistema bem delimitado daquilo que é necessário, quais são os anseios do pecuarista e de que forma se consegue fazer essa ponte entre a necessidade, o conhecimento, para que se informe melhor, para que se eduque melhor, para que participe mais também, para que seja mais protagonista da pecuária, né? Deixe um pouco de reclamar, deixe um pouco de reclamar do preço, deixe um pouco de reclamar de tudo e passe a ser protagonista disso também, porque como qualquer organização, o protagonismo do pecuarista é vital para a transformação do agronegócio, da pecuária brasileira, né? Então, muito se critica, muito se fala, mas pouca gente realmente quer ser protagonista. Esse é um movimento que desafia esse protagonismo. Chama, tem que participar. Tem que participar. Tem que contribuir. Exatamente. Tem que expor o que conseguiu, o que não conseguiu e perguntar também. Principalmente com a contribuição mais onerosa que existe, que é a não financeira. É a contribuição... Não se paga nada. Não se paga nada. Mas tem que dedicar um tempo para o grupo. Tem que ter organização, tem que ter disciplina, né? Tem que ter informação, né? Não tem que entrar lá só para ver, para sugar, porque essa construção deixa de ser sustentável, ela precisa ser renovada. Então, essa contribuição é a mais dolorosa, é a mais cara, mas é essa que a gente precisa. A contribuição realmente da participação franca e pensando muito mais no grupo do que em si, né? Eu acho que isso é o que a gente tem tentado pregar lá, quando a gente consegue criar um grupo de pessoas que tira um pouquinho do seu tempo e que pensam num negócio, claro que indiretamente vai se beneficiar disso, porque se a pecuária vai bem, o negócio dele vai bem, mas que ele passa a ver de cima e começa a se unir de forma voluntária e espontânea, isso tem tudo para dar certo. Por isso que a gente está acreditando tanto nesse movimento. Bom, esse é o GPB, você acaba de ouvir o Paulo Dancieri Filho, empresário voltado para o agronegócio, que também atua na área de pecuária, de uma família que atua na pecuária, que faz parte do GPB, o Grupo Pecuária Brasil, que nasceu lá no interior de São Paulo, mas hoje já está, né, espalhado por todo o país. Deixamos então esse recado para o pecuarista. Venha e se junte ao GPB. É isso aí. Todos convidados e bem-vindos. Agradeço a entrevista do Paulo Dancieri mais uma vez aqui. Voltamos ao programa. Agora vamos ao balanço de chuvas do Centro-Norte. Maria Clara, já falamos do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste e agora falta o Centro-Norte, como foi o ano entre o Acre e a Bahia. O Centro-Norte do Brasil começou o ano de 2018 com chuva bem irregular em grande parte da região, mas os maiores acumulados ocorreram aqui entre o Pará, Tocantins e a região do Mato Piba. Isto também é reflexo das condições do Oceano Pacífico que tínhamos aí no início deste ano de 2018. O oceano mais frio acaba favorecendo estas instabilidades aqui no centro e norte do país. E por isso o estado do Tocantins e o estado do Pará receberam chuva bastante significativa, passando a média aí em 300 milímetros acumulados. No decorrer do outono, aí nós tivemos a diminuição das instabilidades e principalmente no estado do Pará, não tivemos uma chuva significativa, os volumes ficaram bem abaixo da climatologia. Nestas áreas aqui do interior nordestino, a chuva perdeu intensidade, grande parte aqui do oeste da Bahia e sul do Piauí foram marcados pelo baixo volume de chuva, com aí climatologia, com os valores ficando abaixo da climatologia em cerca de 50 milímetros. Já nestas áreas aqui do Tocantins e do Maranhão, nós tivemos a chuva acima da média climatológica, entre a média e acima da média climatológica, cerca de 50 milímetros. Agora, no decorrer do inverno, nós tivemos o tempo bastante seco aqui na região do Nordeste, isto porque nós já vínhamos com uma condição de aquecimento
aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E por isso é que as instabilidades ficam mais concentradas entre a região central e também a região sudeste do Brasil. Além disso, nós tínhamos os fatores em altos níveis da atmosfera, ventos no alto da atmosfera que acabaram prendendo as instabilidades na região central. Agora, nos últimos dias, no decorrer da primavera, as instabilidades voltaram a atuar para a região do Nordeste e também na região norte do país. As frentes frias que avançavam pelo sudeste do país traziam nuvens carregadas e condição para chover agora neste finalzinho do mês, aliás, finalzinho do ano de 2018. Por isso que várias áreas aqui do Tocantins e do Pará tiveram chuva já acima da média climatológica em cerca de 250 até 500 milímetros acumulados. Na região do Mato Piba ainda não atingimos a climatologia, mas a chuva tem sido bem frequente e a expectativa é que até o finalzinho aí dos próximos dias nós devemos alcançar a média climatológica para estas áreas aqui do interior da Bahia, interior do Piauí e região do Mato Piba. Obrigado, Maria Clara. A seguir, conheça as novas regras para a produção de leite no país, fixadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E ainda a importância da gestão de pessoas aí na sua propriedade. Fique com a gente. Já estamos de volta com o Mais Pecuária aqui pelo Canal do Boi. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fixou novas regras para a produção de leite no país, especificando os padrões de identidade e qualidade do leite cru refrigerado, do pasteurizado e do tipo A. As mudanças foram publicadas na edição de 30 de novembro do Diário Oficial da União. As normas entram em vigor em 180 dias. Walter Puga conversou em São Paulo com o diretor executivo da Viva Lácteos, Marcelo Martins, que comentou as novas regras. Eu tenho aqui ao meu lado Marcelo Martins, que é diretor executivo da Viva Lácteo, uma entidade que reúne algumas das mais importantes empresas produtoras de leite do país. Marcelo, essa nova exigência é muito complexa, é muito difícil? Bom, primeiro acho que é importante falar que o país vem melhorando a qualidade do leite ao longo dos anos, né? E esses novos padrões de qualidade são um desafio para o nosso setor. Então, são parâmetros estabelecidos para os produtores e para as indústrias de laticínios, né, que vem colocar o leite em um novo patamar de qualidade. É lógico que para atingirmos esses objetivos, né, esses novos parâmetros, vamos ter que fazer um importante trabalho junto a produtores, indústrias e a cooperativas, porque são padrões que realmente são padrões atingíveis, que são trabalhados em países importantes do mundo. Agora, toda vez que nós subimos a régua, elevamos o padrão de qualidade, alguns produtores ficam para trás. Quanto tempo o produtor de leite tem agora para se adaptar a essa nova regra? Bom, a instrução normativa dá 180 dias para adequação. Vai haver a necessidade de um trabalho intenso, né? Aqueles produtores, por exemplo, que não atenderem às normas, né, dentro do que preconiza, que são média geométrica de 3 meses consecutivos, na instrução normativa vem escrito claramente que eles só poderão entregar seu leite novamente para os laticínios quando atenderem às normas. Então haverá sim a necessidade de um trabalho intenso para que se atenda a essas normas, sob o risco de realmente alguns produtores não poderem continuar entregando a sua produção até o momento que se enquadrem nos padrões de qualidade. Entre as alterações que nós temos para a melhoria da qualidade do leite, o que você destaca como mais importante? Bom, os maiores desafios. O primeiro maior desafio é o atendimento por parte dos produtores de 300 mil unidades formadoras de colônia, né, e 500 mil de contagem de célula somática. Isso no produtor. No caso da indústria, a contagem de 900 mil, né, logo após o processo anteriormente ao processo de industrialização. Então, esses são 2 pontos extremamente importantes em relação à norma e que, de uma certa forma, terá que ser muito trabalhado ao longo desse período
para que se consiga atingir todos esses parâmetros. O que é, vamos dizer, entrave para que a gente corra nessa adaptação? Recurso, tecnologia, cuidado, o que é fundamental para que nós consigamos passar e atender essas exigências? Bom, por parte dos produtores e da indústria, há um trabalho já sendo feito que precisa ser potencializado. Agora, uma grande preocupação, por exemplo, que todos nós temos em relação a essa questão é que nós temos fatores externos que, de uma certa forma, não está na nossa governança. Por exemplo, a questão de infraestrutura, né? Então não temos qualidade de estradas que atenda a 100% os nossos objetivos em relação a um trabalho de melhoria de logística, a questão da eletrificação. O mercado de trabalho no setor agropecuário está positivo? Como saber se estou contratando as pessoas certas para executar as atividades da fazenda? A repórter Kylie Rodrigues preparou uma reportagem que fala da importância da qualificação do trabalhador rural. Em 2017, o agronegócio foi o grande responsável pelo crescimento do PIB nacional, com relevante aumento de produção. Porém, cálculos de estudos demonstram recuo de trabalhadores no setor. Ainda assim, como em outras áreas, o rural necessita de pessoas qualificadas para desenvolver atividades no campo. Mas como fazer a seleção de pessoas? Qual é a expectativa que você quer daquela função, qual é o trabalho, qual é o horário, né? Quais são as metas para aquela pessoa? Você já começa a buscar a pessoa errada, o perfil errado. Então, um dos grandes problemas do agronegócio brasileiro, eu costumo falar, é recursos humanos. Justamente porque não há um profissionalismo na gestão dos recursos humanos. E isto começa, como você bem falou, pelo recrutamento, pela contratação e a outra coisa muito importante é treinamento das pessoas. Com amplo conhecimento e experiência em cargos de liderança e gestão de equipes no agronegócio, o professor salienta que a falta de qualificação também tem sido um gargalo que precisa ser rompido. Mas como proceder quando as metas não são alcançadas na propriedade rural? Normalmente o gestor, que é um gerente e que normalmente age como chefe, ele põe a culpa na equipe. E quando isso acontece, isso tudo destrói. Tudo é destruído, porque aí a chance de no próximo ano esse resultado ser atingido é menor ainda. Então, quando as coisas não acontecem, os resultados não são atingidos, a última coisa que você deve fazer é espanar, é ser grosseiro e botar a culpa nos outros. O que é que eu, como gestor, como gerente, como proprietário, como líder desta equipe, fiz para que o resultado não fosse atingido, ou o que eu não fiz? E depois buscar a equipe para um diálogo, um entendimento, buscando os pontos, começa sempre nos pontos, bom, mesmo no erro, o que nós acertamos? E das coisas erradas, qual que nós vamos começar para corrigir? Buscando aproveitar a oportunidade do erro para melhorar. Kylie Rodrigues para o SBA. O Mais Pecuária termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau, Renata. Tchau, Zaidão. Obrigada pela companhia. Até a próxima.